A gente vai iniciar aqui o nosso último fórum do ano, nosso oitavo encontro, né? Para quem é primeira vez, o fórum é um debate menos formal, com menos rigor científico. A ideia é sempre trazer uma discussão entre professores e ex-alunos da pós-graduação. Então, hoje a gente tem a nossa professora Gabriela Halper, que é nossa super nutricionista, que vai moderar o nosso último fórum aqui, o impacto da obesidade na fertilidade. E Dr. Bruno Maciel, que é nosso ex-aluno do clínico, vai fazer a sua abordagem, compartilhar a sua experiência clínica. E a doutora Rita Figueira vai compartilhar aí a sua experiência no laboratório. E ao final a gente vai abrir para discussão sobre o assunto. Doutora Gabriela vai moderar aí o fórum, vai introduzir o tema. Sejam todos bem-vindos e fique à vontade, Gabi. Boa noite a todos. Antes de vou já compartilhar minha tela. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder moderar esse fórum com o Bruno, com a Rita. Fiquei muito feliz com o convite, com o tema e de estar aqui trazendo um pouco mais sobre alguns temas nutricionais. Eu nesse fórum, né? Então, o impacto da obesidade na fertilização in vitro. Como a Cris falou, sou nutricionista, atendo no Fertility desde 2008, gestantes também. E hoje até estou emocionada que meu pai estaria presente aqui, com certeza. Então, dedico também essa aula para ele, onde ele estiver, ele vai estar acompanhando certamente a gente aqui. Foi um grande mestre. Então, a obesidade, que a gente fala tanto, ouve tanto falar, né? Trazer um pouquinho de uma caracterização da obesidade, da prevalência, como é que está? A gente sabe que tem aumentado muito as taxas de obesidade, a gente vai ver um pouco isso aqui, mas ela é uma doença crônica, progressiva, com causas multifatoriais. Então, eu acho até legal isso de olhar para uma pessoa obesa, ela é muito recriminada muitas vezes, também vou trazer um pouco isso aqui, mas não é um fator que causa obesidade. É sim estilo de vida, então sedentarismo, os hábitos alimentares inadequados, mas também tem fatores genéticos que estão sendo cada vez mais estudados, epigenéticos, psicológicos, culturais e étnicos. Então tem muitos fatores envolvidos nessa doença que tem grande impacto reprodutivo. O tratamento também ele é complexo e é de longo prazo. E esse é um ponto que pega aqui para a reprodução, porque ele requer uma mudança de estilo de vida, com tratamento nutricional, prática de atividade física, muitas vezes intervenções psicológicas, em alguns casos, tratamento medicamentoso ou cirúrgico. Qual que é a definição da obesidade? É quando tem essa desproporção entre peso e altura, com um acúmulo excessivo de tecido adiposo, e, normalmente, está acompanhado com uma inflamação moderada crônica e sistêmica. E esse é o grande ponto que a gente tem que trabalhar. Em geral, a gente pensa no paciente obeso como um paciente inflamado. E isso vai ter um impacto aqui quando a gente pensa na reprodução e também na gestação. Então, se o objetivo é ter o bebê em casa, quanto antes a gente cuidar desse processo inflamatório, melhor. Uma pessoa é considerada obesa quando o índice de massa corporal é acima de 30, que é 30 quilos por metro quadrado. Então, é peso em relação à altura ao quadrado, ainda se considera o índice de massa corporal para avaliar, mas a gente sabe que tem outros fatores também. Então, as circunferências devem ser avaliadas, outras medidas antropométricas podem ser levadas em conta também. Esse dado da Organização Mundial de Saúde, em cima tem o mapa mundi, né? Então, as mulheres e embaixo os homens. Essas, a gente pode ver nesse gráfico que o mundo inteiro praticamente está obeso. Então, exceto alguns países da África, aqui sul da Ásia, e alguns países da Europa,
mas grande parte do mundo está com sobrepeso. Esse rosa mais clarinho e o rosa mais escuro é sobrepeso. E aqui o Egito, né, o único país com caracterização de obesidade no mundo, e os homens também, muito sobrepeso. Então, em 2016, a gente tinha quase 40% da população mundial com excesso de peso e 13% de obesos. São 650 milhões de pessoas. A gente sabe que de 2016 para cá, essa taxa aumentou ainda mais. Então, em 75, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, 1% era obeso. E a projeção é que hoje 8% das crianças e adolescentes são obesos. E isso começa desde trás. Então, se a gente tem pais obesos que vão ter um impacto reprodutivo, isso vai repercutir também na saúde da criança. Essa taxa aumentou, então, de 3% em 75 para 11% dos homens e 11% a 15% das mulheres com obesidade. E aqui esse dado brasileiro, em 2019, o IBGE constatou que 60% dos brasileiros adultos apresentavam excesso de peso, em relação a 43% em 2002, 2003, e quase 23% dos homens com obesidade. E nas mulheres também, 63% da população com excesso de peso e 30% com obesidade. A gente pensa, mais de metade da população tem excesso de peso. Isso é muito significativo. E a gente tem que fazer alguma coisa urgente. E por que, né, essa grande aumento nas taxas de obesidade e de sobrepeso nos últimos anos? Então, tem uma redução no hábito de cozinhar em casa, com mais acesso a comidas convenientes. Virou normal comer doce, tomar refrigerante, comer fast food no dia a dia. Eu atendi uma paciente, ela me falou assim, quando eu era criança, era no dia do aniversário que a gente saía para comer, para comer doce, para festa. Hoje, todo dia a dia. Maior consumo de snacks, então tem muita propaganda de alimentos, as porções são maiores. Então, quem nunca foi no cinema e escolheu um pote maior porque compensava mais do que aquele baldinho menor de pipoca. Então, o acesso, quando a gente pensa nessa conveniência, é muito fácil ter acesso aos alimentos. Menor taxa de exercício físico, afinal, a gente está sentado na frente do computador praticamente a maioria do dia, a maioria das pessoas. O tempo livre e entretenimento também a gente hoje depende da tecnologia, então é videogame, é cinema, ou vai ficar no celular, e isso é tudo sentado. E um outro ponto é o ar-condicionado, que ficou muito mais comum esses dias. A gente, num ambiente mais. Vocês já repararam que quando está calor, em geral, se tem menos apetite, e no frio a gente tem mais apetite? Com o ambiente frio do ar-condicionado, isso é uma forma também de estimular a gente a comer mais. Além disso, a gente não tem que ficar regulando a temperatura. É muito fácil manter o gasto, inclusive a gente reduz o gasto energético em função do ar-condicionado. Isso gera um ciclo vicioso. Então, a pessoa ela ganha peso, aí ela não consegue praticar exercício de forma tão eficiente. Aí ela sofre com estigma e discriminação em função da obesidade, isso aumenta o efeito psicológico. Muitas vezes desconta na comida e aí vai buscar alimentos mais palatáveis, mais calóricos e vira um ciclo vicioso, porque ela vai ganhar mais peso, não vai conseguir fazer exercício físico e esse ciclo se repete por muito tempo. Um dado que eu quero chamar a atenção de vocês é que existe esse preconceito. As pessoas acham que o obeso ele é preguiçoso, ele não tem força de vontade. Muitas pessoas acham que o indivíduo obeso é sujo. E isso eles acabam ouvindo com muita frequência. Então, 54% das pessoas com sobrepeso relataram sofrer descrédito ou algum estereótipo de colegas de trabalho. Isso que eu queria chamar a atenção. Quase 70% dos adultos com obesidade já sofreram preconceito de profissionais da saúde durante o atendimento.
Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar com esse casal, com essa mulher que precisa sim emagrecer. Mas como é que ela vai receber essa notícia e o que que ela vai fazer com essa informação de uma forma que ela se sinta acolhida e consiga de fato ter uma resposta? E as mulheres sofrem mais pressão em relação à alimentação do que os homens. Então a gente sabe que é multifatorial, não é só um equilíbrio de balança entre ganho e gasto, né? Ingestão e gasto energético. A gente tem vários fatores biológicos internos, então fatores genéticos, epigenéticos, o tipo de tecido adiposo que essa pessoa tem, a regulação de saciedade, então vários fatores internos, mas também o fator externo também tem que ser considerado. Em que ambiente essa pessoa está inserida? Do ambiente de trabalho, a questão social, o acesso aos alimentos, se ela fuma, se ela ingere bebida alcoólica, que hábitos de lazer ela tem, tudo isso pode favorecer também a obesidade. E a gente sabe também que contribui diretamente com a incidência de diabetes tipo 2, de doenças cardíacas, de hipertensão arterial. Com relação à infertilidade, a maioria das mulheres obesas não são inférteis, mas a obesidade impacta negativamente a fecundidade e fertilidade. Isso a gente vai ver nos próximos com o Bruno e com a Rita, mas tem efeito negativo no controle da ovulação, no desenvolvimento do óvulo, do embrião, do endométrio e também compromete a implantação. Mulheres obesas têm 3 vezes mais chance de serem inférteis do que mulheres com índice de massa corporal normal. Então, é urgente, sim, a gente olhar para isso, né, e tomar uma atitude. Esse estudo australiano acompanhou por 25 anos meninas de 7 a 15 anos para ver se a obesidade infantil tinha impacto na vida delas na idade reprodutiva. E aquelas meninas com menos de 12 anos que eram obesas tinham mais risco, sim, de infertilidade mais tarde na vida, e que é possível que 340 milhões dessas crianças e adolescentes vão frequentar os serviços de reprodução assistida no futuro próximo. E aí, só trazendo esse gráfico, porque tem períodos da vida da criança que ela ganha, sim, mais peso. Mas como é necessário a gente cuidar desse casal antes de engravidar, para que tenha uma gestação mais tranquila, que as crianças nasçam com uma condição melhor, com menos risco de obesidade na vida adulta e que possam ter mais saúde, inclusive saúde reprodutiva. Então, eu entendo muito que o cuidado que a gente tem é na pré-concepção, inclusive para nutrir um futuro melhor. E aí, o que que a gente faz? Quanto de peso é necessário, né? Então, alguns autores falam que uma redução, mesmo que modesta, de 5% do peso melhora o perfil metabólico e diminui o risco cardiovascular. E que na pré-concepção, o ideal, né, seria bom uma redução de 10% do peso para diminuir o risco de gestação, de risco na gestação. Então, diminuir o risco de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia e de parto prematuro. A British Fertility Society, ela recomenda que as mulheres obesas procurem reduzir o índice de massa corporal antes de iniciar qualquer procedimento de reprodução assistida. E a recomendação é que adiem o procedimento até que a mulher atinja um índice de massa corporal menor do que 35, mas em mulheres mais jovens do que 37 anos, com FSH estérico normal, o ideal seria que elas atingissem um índice de massa corporal menor do que 30 para início do tratamento. E aí, que o tratamento da obesidade deveria ser o objetivo inicial nas mulheres inférteis. Então, por conta dessa síndrome metabólica, antes de iniciar o tratamento, seria bom que ela perdesse peso. Afinal, quanto maior o grau de obesidade, menor a taxa de implantação e de nascidos vivos. E cada aumento de uma unidade no índice de massa corporal diminui a chance de implantação em 2,2% a 4,3%. O tipo de gordura interfere. Então, como eu falei, além do índice de massa corporal, é importante avaliar outras medidas antropométricas, então, medida de cintura. Uma gordura mais depositada na região central, uma gordura visceral,
ela tem um impacto pior do que uma gordura subcutânea. E aí, no caso da gordura visceral, perder esse peso levaria a uma melhora na função menstrual e na fertilidade, com redução de riscos metabólicos. E aí, esse autor diz que uma redução de 2 a 5% no peso já melhorou a ovulação e aumentou em 71% a sensibilidade à insulina. Esse foi um trabalho desenvolvido aqui no Fertility, que os casais que tinham uma menor circunferência de cintura e menor circunferência de cintura e quadril tiveram melhor taxa de fertilização, de desenvolvimento do embrião, do blastocisto e melhor taxa de implantação. Tratamento de primeira linha seria, então, a combinação de exercício físico com alimentação, que todo mundo sabe, né, que é sempre falado, mas poucas pessoas, como a gente viu, pela prevalência, acabam aplicando. Mas a recomendação da Organização Mundial de Saúde seria mais do que 150 minutos de exercício por semana, então o ser ativo, e cuidar da qualidade da dieta, que teria um efeito de saúde a longo prazo. Então, organizar número de refeições, o horário do consumo dessas refeições, a distribuição dos macronutrientes. E aí a gente tem vários tipos de dieta. Então, tem recomendações de restringir 500 calorias por dia. Em alguns lugares falam em consumo de 1.200 calorias por dia para a mulher. Dieta do Mediterrâneo, low carb, cetogênica, jejum intermitente, a gente tem um monte de tipos de alimentação que podem ser orientados para esse casal. E o importante, o mais importante de tudo, é que esse casal consiga aderir ao programa. Então, às vezes, o mais importante é que seja alguma forma que ela consiga fazer a mais longo prazo, muito mais do que o tipo de dieta, é a persistência e a constância na alimentação equilibrada e saudável. E aí, esse é um ponto, né, que eu, como nutricionista, trago de tentar ajustar a alimentação que caiba melhor na vida daquela pessoa. Então, eu acho que é a alimentação que tem que se ajustar à vida da pessoa e não o contrário. Só para trazer alguns pontos que a gente vai querer discutir depois, que é quando o profissional fala que a mulher precisa perder peso, será que ela está preparada para ouvir isso? De que forma? Para, de fato, ela conseguir aderir a um programa. Muitas vezes tem o fator tempo. Então, se ela não tem uma reserva ovariana suficiente, como é que fica? Em que tempo? Já trazendo para o Bruno e para a Rita essas. E aí, qual seria, de fato, a redução de peso necessária que ajudaria a garantir uma gestação? 2%, 5%, 10%? O que ela conseguir? Então, isso para a gente trazer para conversar. Lembrando que a gente não pode, trazendo a frase do Saramago, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. E, então, passo a palavra para o Bruno. Obrigada pela atenção. Parabéns, doutora Gabi. Muito bom. Excelente. Falou tudo. Cris, quer moderar? Gabi, vocês combinaram uma ordem? Como que está aí a apresentação dos debatedores? Eu acho que o próximo sou eu mesmo. Próximo, Bruno. Deixa eu colocar, né? Posso colocar, então? Já vai na sequência? Pode, por favor. Você se introduz, por favor, Bruno. Você se apresenta. Abaixa um pouquinho a câmera que a gente está vendo só seu nariz. Ixi, o nariz é o Aê! pequeno, né? O nariz é pequenininho. Bom, vamos lá. Eu sou Bruno Maciel, sou especialista em reprodução humana pelo Hospital Pérola Byton, pupilo do Dr. Mário Cavanha. Aproveitando aí o ensejo da doutora Rita aí, que fez a sua homenagem, vou fazer a minha para o Dr. Mário. Salve, Dr. Mário. E fiz também, ele inclusive me deu uma bolsa para fazer parte aí do Instituto Sapiente, né? Eu não tinha dinheiro na época, nordestino liso, e aí pedi para ele uma bolsa, ele me deu. E aí eu fui fazer o módulo clínico no Instituto Sapiente, gostei muito, né? Associou com a parte prática aí do Pérola Byton e realmente nossa, a parte científica de vocês é show de bola. Eu sei que eu sou um pouco mais prático do que científico, mas eu admiro muito essa parte científica de vocês. Tá bom? Faço reprodução humana aqui, eu trabalho numa clínica de reprodução de um professor meu,
professor Palmeira, clínica Eva. Aqui aonde? Ela é o consultório de reprodução aqui em São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Nordeste, não é norte, tá? Muita gente pensa que é norte. E estamos aqui, a gente faz aí uma média aí de uns 15 casos aí por mês, né? Mês bom, mês ruim, a gente faz aí entre 7 e 10 casos e estamos levando aí. Estamos se sustentando com isso. Tá bom? Então vamos começar? Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, embora eu seja prolixo demais. Como é que compartilha essa tela, Cris, mesmo aqui, né? Tela. Share screen. Vou começar. Eu vou falar sobre o impacto clínico da obesidade na reprodução assistida, né? Então a gente tem umas considerações aí iniciais a fazer, e que a doutora Gabriela já bem mencionou, né? O reconhecimento da obesidade como doença. Isso é muito importante, né? Reconhecer a obesidade como doença. Ela foi reconhecida pela Associação Americana de Medicina em 2013, há 10 anos, e a OMS fez uma estatística em 2022 relacionando 1 bilhão de pessoas com sobrepeso no mundo, né? Sendo que desses 300 milhões são obesos, naquele conceito que ela falou, de IMC acima de 30, né? Então, vamos lá. As complicações da obesidade. A obesidade ela tem complicações em vários segmentos corporais. E, então, por certo, ela vai ter complicações também em relação à formação dos gametas, né? Que inicia toda a cascata de tudo. A obesidade tem associação com menores taxas de gravidez, isso já foi comentado também pela doutora Gabi, e associação com maiores taxas de perdas gestacionais. Isso aí é uma... Até o leigo sabe, né? Que a paciente, quando está um pouco acima do peso, ela tem mais chance de perder o neném quando ela engravida e mais chance de não engravidar, né? Tanto que esse estudo aqui, esse gráfico aqui que eu coloquei, é um estudo de 2007, né? Um estudo bem antigo, mostrando que isso é uma verdade já há algum tempo. Sobre a associação com menores taxas de gravidez, eu vou parafrasear um filme, né? Aquele filme que o Brendan Fraser ganhou o Oscar, aquele filme A Baleia, né? O filme A Baleia, ele retrata a temática de um professor que tem muitas complicações com relação à obesidade. Essas coisas que a Gabi também falou, complicações fisiopatológicas, de alterações hormonais, resistência insulínica, enfim, um monte de coisa, complicações, causas psicossociais, aquela história de se sentir gordinho, de se sentir deprimido por ser gordinho, de ter vergonha de se despir na frente do parceiro, reduzindo a frequência de relação sexual. E as causas sociobiológicas, que é aumento da ingesta de açúcar, de gordura, que é próprio de quem é obeso, né? E a associação com maiores taxas de perdas gestacionais aí está ligado a anormalidades placentárias, aumento dos riscos de pré-eclâmpsia e de natimortos, por consequência, né, de uma placentação inadequada. Aí eu coloquei essa figura aqui, que ela representa a fertilização in vitro como um espelho do natural, né? Tudo isso que a gente falou até agora é em relação à fecundação natural. Quando o paciente obeso vai ter problemas, ou o paciente obeso vai ter problemas em relação a conceber naturalmente. E a fertilização in vitro nada mais que a gente espelha a natureza para a gente poder fazer o ciclo de fertilização in vitro, né? E a gente passa por etapas que às vezes a pessoa não grávida, que engravida, que não por fertilização in vitro, ela não passou, são etapas bem antes, né? Desde a formação dos gametas até a concepção propriamente dita, que a gente vivencia e que a gente vai falar agora como a obesidade atua em relação a essa cascata de acontecimentos aí na reprodução assistida. Então, pronto, a gente indicou fertilização in vitro para um paciente obeso, para uma paciente obeso, para um casal de obesos, né? A gente vai ter problemas por conta dessa obesidade desde a indução da ovulação, passando pela formação dos embriões, a implantação embrionária e o próprio segmento gestacional também a gente vai ter problemas, tal qual acontece, né, na natureza, né? Então a gente vai tentar desmembrar, destrinchar aí esses tópicos aí que a gente pontuou, tá bom? Então, em relação à indução da ovulação, aí eu já vou também parafrasear agora um ditado popular, falado no meio jurídico, né? Que eles falam assim, que contra os fatos não há argumentos, né? Então, assim, a gente interpreta esse ditado como os fatos eles são a verdade absoluta, mas eles precisam de argumentos para poder se sustentar, para poder a gente dizer que aquilo é um fato, que aquilo é uma verdade mesmo, né? Então, a favor dos fatos existem um monte de argumentos, já que contra os fatos não tem argumentos, né? Então, vamos ver
quais são os fatos e os argumentos da obesidade como um entrave para a indução da ovulação, primeiro, né? Os fatos, né? Sabido de todo mundo, né? Aí a gente entra para o modelo de ovário policístico, de resistência insulínica, que é um modelo, digamos, padrão e mais estudado em relação à questão da obesidade, né? A gente vê em ciclos de fertilização in vitro, que a Cris pode até atestar isso, né? A doutora Rita também pode atestar isso, né? Que a gente vê quando a gente faz estimulação em pacientes que têm síndrome de ovário policístico, a gente tem tudo isso que está escrito aqui. A gente tem uma capacidade reduzida do desenvolvimento de ócitos, uma assincronia de folículo. É folículo grande, é folículo pequeno, grande demais, pequeno demais, deixa a gente até confuso em relação a quando deflagrar a maturação daquele óvulo, se a gente espera mais um pouco, correndo o risco de romper o folículo grande, ou se a gente induz logo a maturação no caso, o gonapeptil, né, para a gente aproveitar esses óvulos que a gente tem aí nos folículos grandes e esquecer os pequenos. Enfim, a gente fica até meio confuso com isso, mas é fato que a paciente com ovário policístico ela tem maior assincronia folicular, maior necessidade de medicamentos também para redução da ovulação. Muitas vezes a gente estimula a ovulação nessas pacientes ali, passa 15, 20 dias para começar, para startar o início startar o início é pleonasmo, né? Mas para startar a cascata lá dos eventos do crescimento dos folículos, e às vezes até a gente fica cansado, a paciente fica cansada, cancela ciclo, e essa paciente fica exposta a mais efeito adverso de gonadotrofina, enfim. Esses são os fatos da obesidade como um entrave para a indução da ovulação. Aí, como a doutora Gabi também falou, existem pacientes que têm ovário policístico e existem pacientes que é obesa que não tem ovário policístico. Essas pacientes até engravidam naturalmente e outras têm dificuldade para engravidar. Nas pacientes que têm síndrome de ovário policístico, é aquele papo da resistência insulínica, né? A conversão periférica do androgênio ao estrogênio. Tem excesso de androgênio dentro do corpo dessa mulher, faz com que essa conversão aumente e faz com que esse FSH endógeno dela seja inibido. Então já tem pouco FSH endógeno, a gente dá um FSH exógeno que tem que se juntar ao FSH endógeno para ela poder estimular, e a gente paga o preço de ter ciclos mais longos e a sincronia folicular por causa disso. Já na paciente que não tem a marca da síndrome dos ovários policísticos, que é obesa e tem dificuldade para engravidar, a gente parte para esse segundo parágrafo aqui, que é o sistema neuroendócrino da ingestão alimentar. Existe um sistema, né, um eixo intestino-hipotálamo. E esse eixo intestino-hipotálamo, ele atua em curto prazo e em longo prazo em relação a essa atuação no próprio hipotálamo, né? O curto prazo é aquele papo, você está saciado, acabei de comer, e induz o centro da saciedade e vai para mandar mensagem para o hipotálamo falando, opa, não precisa mais comer. E o contrário também é verdadeiro, né? Se você está muito tempo sem comer, induz também os hormônios da fome para poder, hipotálamo, manda e a fome vir para poder você sentir e se alimentar, para poder você não desmaiar. E no longo prazo, que é a vedete dessa aula, digamos assim, desse balé todo que eu vou falar, é a Ana Botafogo, desse balé. É a regulação a longo prazo desse eixo intestino hipotálamo, né? Mais especificamente em relação ao tecido adiposo, né? A gente está falando de paciente obesa, que tem muito tecido adiposo, e ela produz, o tecido adiposo já é considerado, inclusive, por alguns autores, uma glândula que produz hormônios, que esses hormônios são essas adipocinas, aí, das quais a principal representante está aí sublinhada, é a leptina, que é o chamado hormônio da saciedade. E ela atua exatamente como a insulina. Existe a resistência insulínica e existe a resistência à leptina. A leptina, ela, quando está em excesso, e está em excesso na paciente que é muito obesa, o que acontece? Acontece uma cadeia inflamatória que vai inibir não só o centro da saciedade lá, ela vai ficar, vai perder essa questão de estar saciada por conta da leptina, porque os receptores eles ficam dessensibilizados. Então, ela vai continuar produzindo mais leptina, pensando que não tem leptina, mas é porque ela tem pouco receptor ativo, né? E, além disso, ela vai desencadear a cascata inflamatória que vai inibir o eixo hipotálamo-hipófise gonadal, fazendo com que aconteça exatamente aquele papo lá de não produzir FSH, não produzir LH, e aí a gente vai dando FSH, dando LH para a paciente obesa até
desencadear o início da ovulação, pagando aquele preço de ter a sincronia folicular e óvulos menores, enfim, todos os preços aí. Então, assim, só um quadro para a gente memorizar um pouquinho semelhanças e diferenças entre resistência insulínica e resistência à leptina, né? Das semelhanças que estão em preto, as duas são liberadas proporcionalmente à gordura corporal. Elas modulam a expressão dos neuropeptídeos hipotalâmicos, que eu já falei, e atuam como gonadotrofinas inibitórias quando estão em altas concentrações, foi o que eu falei também. As diferenças. A insulina é diretamente relacionada ao consumo alimentar, a leptina é diretamente relacionada à massa de gordura corporal, aos adipócitos. A insulina produzida no pâncreas, a leptina produzida na gordura, nos adipócitos. E a insulina aumenta a sua concentração, aumenta a concentração de androgênios das células da teca, bem conhecido como síndrome do ovário policístico, e a leptina diminui a concentração dos hormônios femininos do estrogênio nas células da granulose. Tá bom? Mas, assim, o princípio é o mesmo. A resistência insulínica, a resistência à leptina é o mesmo princípio em relação às duas para ir contra essa indução da ovulação. Aí, pronto, a gente, aos trancos e barrancos, conseguiu estimular essa paciente, conseguimos pegar os óvulos que a gente conseguiu pegar na marra, e a gente vai para a formação dos embriões. Para a formação dos embriões, a gente precisa tanto de óvulos como de espermatozoides. Então, assim, vamos elencar os fatos concretos em relação ao prejuízo que a obesidade pode fazer em relação à formação dos embriões. Ela vai ter uma qualidade ossitária inferior, isso aí também todo mundo sabe, acho que até o leigo sabe também, que a paciente ou o paciente que é mais obeso vai ter uma qualidade seminal, uma qualidade ossitária menor, que vai trazer como consequência uma qualidade embrionária inferior e taxa de fertilização aí de quase metade em relação ao paciente que está com peso adequado, né? E os argumentos, o que a gente tem para sustentar esse fato em relação à formação dos embriões, né? Mais uma vez, status pró-inflamatório crônico, né? Tanto no hipotálamo como no próprio líquido folicular. Olha isso, na parte feminina, existe um status inflamatório crônico que aumenta a PCR, aumenta a lactato no líquido folicular e faz com que esses ossos, já lá embaixo, onde perto da figura ali, os ossos fiquem menores. Os ossos sofram desalinhamento de cromossomos, por conta do estresse oxidativo, que afeta muito também o espermatozoide, né? A gente sabe, fragmentação de DNA, aquela história toda, estresse oxidativo. Né? Por que esse estresse oxidativo? Por causa do excesso de ácidos graxos. A Gabriela falou bem em relação a dietas, né? Tem aquela dieta cetogênica, dieta jejum intermitente, aí, que o pessoal fica muito tempo, que faz cetose, muito tempo sem comer, que faz cetose, e aí o ácido graxo passa a ser a matéria-prima, e esse ácido graxo sendo matéria-prima, ao invés da glicose, ela tem um prejuízo no aumento do estresse oxidativo das células. Elas meio que renovam as células que estão, digamos, em caminho de apoptose e acelera esse procedimento e renovam as células para que as células consigam ter aquele bem-estar relacionado ao jejum, né? Então, aumenta o estresse oxidativo das células que vão para a apoptose e dentro do gameta aumenta o estresse oxidativo no espermatozoide, aumentando a fragmentação de DNA, aumentando o gasto energético para poder produzir esse gameta, né? Com disfunção mitocondrial, com espermatozoides mais escassos, né? Com o desalinhamento dos cromossomos na metáfase, aí, aumentando o risco de aneuploidias. Né? Então, esse estresse oxidativo, junto com esse processo inflamatório, são a base da sustentação para a gente dizer, olha, o gameta feminino e o gameta masculino é pior numa paciente obesa, no paciente obeso. E onde é que entra a nossa estrela da companhia, a nossa leptina? Bem aqui, na alteração da esteroidogênese, né? Atua como uma insulina símbile, digamos assim. Aumenta a aromatização de testosterona em estrogênio, né? Estrona, né? Inibindo a questão do eixo também e ativando todos os elementos daquela cascata, né? Alterando também a questão do embrião em desenvolvimento, que na verdade é uma mistura de espermatozoide com óvulo. E a própria gordura corporal, o excesso de lipídios causam a tal da lipotoxicidade aqui nesse segundo tópico aqui. E aí de lipotoxicidade eu vou falar de ácidos graxos bons e ruins. Os ácidos graxos bons são esses dois que estão aí, ácido palmítico e ácido alfa-linolênico. Por que eles são bons? Assim, porque eles fazem parte da resposta, digamos, do corpo, né? O corpo ele tenta se adaptar a essas situações de estresse. O corpo do obeso ele vai tentar remodelar de alguma forma esse prejuízo nos gametas. E aí ele vai usar o ácido palmítico e o ácido alfa-linolênico
para poder tentar compensar esse atraso no desenvolvimento dos gametas com uma aceleração do desenvolvimento dos embriões. Então, esses embriões, aí o pessoal do laboratório pode falar também, de paciente mais obeso, paciente com ovário policístico, etc., eles atingem a mórula mais rapidamente. Está lá no D3, esse embrião já vira uma mórula. Só que aí ele paga um preço que, quando ele vai virar blastocista, ele tem menos células de trofectoderma, porque ele meio que queimou a largada. Ele compactou muito rápido. Quando ele foi expandir, ele teve menos células no trofectoderma. E aí eu vou dar um spoiler, né? Se ele tem menos células no trofectoderma, ele vai ter uma placentação inadequada. O trofectoderma nada mais é que a placenta daquele blastocista, né? Então a placenta vai pegar menos vasos e vai ativar também a cascata de eventos ruins aí, já mais lá para frente na implantação desse embrião, né? E aí a baixa captação de glicose e o excesso de ácidos graxos que eu falei, né? A questão do ácido graxo como matéria-prima ao invés da glicose. Tá lá as moléculas ali embaixo do ácido palmítico e do ácido alfa-linolênico, né? Como ácidos graxos, digamos, do bem, para tentar compensar, né, a mazela que a obesidade causa nos gametas. Para relembrar de novo, semelhanças em relação aos gametas e embriões aí, com relação à nossa tese aí, né? Excesso de adipocinas nos dois, aumento do estresse oxidativo e status inflamatório crônico fazem com que eles tenham esse prejuízo, tanto na gametogênese como na formação dos embriões. E os embriões têm um atraso no desenvolvimento, em contrapartida, os embriões tentam compensar, tendo um adiantamento do seu desenvolvimento. Com relação à implantação embrionária, já estamos aí mais ou menos no meio da apresentação, Cris, não te preocupa não, estou vendo tua cara aí que está um pouco zangadinha, mas eu vou falar um pouquinho mais. Em relação à implantação embrionária, então, os elementos da implantação, a gente depende de quê para implantar? Do endométrio e do embrião. Então, tem 3 fatores endometriais aí que a obesidade pode influenciar negativamente, e 3 fatores embrionários. Os 3 endometriais são a decidualização estromal prejudicada, com maior risco de hiperplasia endometrial, e a receptividade endometrial prejudicada, né? Esse endométrio fica mais inflamado, como se fosse de uma endometrite crônica, né? E no blastocisto existem disfunções trofoblásticas, que é o que a gente já falou, né? Placentação inadequada, que é a consequência, e maiores taxas de abortamento espontâneo, né? Para sustentar esses fatos, vamos falar alguns argumentos, né? A obesidade por si só interfere nessa questão das citocinas, interleucina 6, fator inibitório de leucemia, um monte de fator que está relacionado com a implantação desse embrião, né? Com o endométrio receptivo, né? E acontece a desregulação dos genes que codificam as células imunes durante a janela de implantação, né? Aquele papo lá das células TH1, TH2, que a gente usa às vezes intralípide, para tentar fazer aquela teoria chamada teoria imunológica da gravidez. Eles também alteram, desregulam isso aí. Então, se é que existe essa teoria imunológica, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não, a paciente obesa ela tem mais, digamos, dificuldade em relação a esse reconhecimento do embrião, da parte paterna do embrião, né? E aí prejudica a questão da implantação. Aí as adipocinas são as estrelas da nossa companhia, né? A leptina vai contribuir negativamente para o mecanismo do metabolismo energético, aumentando a inflamação, a imunogenicidade, a imunidade, a angiogênese. É processo inflamatório, endometrite crônica. A adipocina, a leptina vai causar endometrite crônica. Então, assim, a gente trata a endometrite crônica para melhorar a taxa de implantação. Então, a gente só partindo dessa premissa, a gente já sabe que a adipocina ela vai prejudicar também o endométrio, né? E as disfunções energéticas endometriais também, né, acusadas pelo excesso de adipocina, já citei. Aqui as figurinhas para lembrar que a adipocina é produzida no adipócito, né? Quanto mais gordurinha, mais ativa essa gordurinha e mais produz adipocinas. Aqui eu vou me abster do texto e vou para a foto. Então vamos lá. A gente sabe que as fases da implantação são divididas aí, ó, em aposição, que é aquele flerte, aquela troca de olhares entre o embrião e o endométrio para saber onde é que é o lugar mais propício para implantar. Depois a adesão, que é aquela já grudou um pouquinho, eles já estão conversando, o embrião com o endométrio, já sabe ali onde vai implantar, é onde tem mais receptor. E a invasão, que já é o início digamos, do embrião entrando no endométrio, captando vasos de pequena monta. E, por fim, a decidualização, que já é a entrada total desse embrião no endométrio, fazendo com que eles entrem em contato e peguem os vasos de maior calibre para poder nutrir esse embrião em desenvolvimento. A leptina, ela atua positivamente nas 3 primeiras fases e atua negativamente na decidualização. Olha que contrassenso. A leptina ela é meio que
boazinha, mas, né, nem tanto. Então, assim, a gente sabe que a resistência à leptina, que vai produzir muita leptina, também acontece esse efeito rebote, digamos assim, nas 3 primeiras fases. Então, assim, quando a paciente tem resistência à leptina, muito obesa, produz muita leptina, que dessensibiliza os receptores e vai produzir cada vez mais a leptina, ela vai, e adipocinas em geral, né, ela vai prejudicar todas as etapas da implantação. Né? E a paciente só ser obesa por ser obesa, sem ter excesso de leptina, e mesmo a paciente não obesa, né, ela tem um prejuízo também por conta na desigualização por conta da própria leptina. É isso que esse slide quer dizer. Tá bom? Então, aqui tem mais semelhanças do que diferenças em relação ao endométrio e blastocisto, a expressão do receptor da leptina para os dois, a desregulação genética para os dois e a inibição do fator inibitório de leucemias e outras hiperleucinas aí que vão prejudicar tanto a parte do endométrio, receptividade, quanto a parte do blastocisto, adesão. Segmento gestacional, penúltimo tema, penúltimo tópico. A gente tem aí, é óbvio, né? A gente falou já essa questão de placentação inadequada por conta do mecanismo compensatório que vai formar a escassez de células de trofectoderma, e aí essa placentação vai ser inadequada e a paciente vai pagar o pato por toda essa gestação por conta disso aí. Aumenta a taxa de abortamento, aumenta a taxa de patologias obstétricas, aumenta o índice de cesariana, aí restrição de crescimento, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, tudo quanto é coisa, aumenta o risco, né? Não aumenta muito, então, o risco a gente não pode também sensacionalizar, né? Chegar e dizer, olha, vai ter tudo isso. Não, mas a gente tem que alertar a paciente desses riscos, até para servir de estímulo para a gente ter base para poder indicar a paciente para perder peso, né? O argumento para a nossa tese do segmento gestacional é a placentação inadequada. Isso aí tá bem documentado, já foi bem dito, né, que vai aumentar as chances de patologias obstétricas. Sobre as propostas de intervenção. Então, a doutora Gabriela falou muito bem também sobre essas propostas. Vamos pincelar, dieta e atividade física. Dieta e atividade fica sempre em caráter moderado, nada em excesso, nada para perder muito peso assim muito rápido, nada para você sair de um sedentarismo para um atleta de alto rendimento rápido. Não, você vai ter que conversar com a paciente, conversar com o paciente para fazer a coisa de maneira moderada, de maneira escalonada, com o educador físico, com a equipe multidisciplinar, com o nutricionista, né? Aí puxando a sardinha para a nossa doutora Gabi, fazendo a elaboração de dietas aí individualizadas e suplementando. Eu destaquei a coenzima Q10 como um suplemento potente antioxidante, né? E destaquei muito pela questão do uso comercial, né? O uso comercial da coenzima Q10, esses que vendem em farmácia, são subdoses em relação à dose que é preconizada mesmo para melhorar a qualidade de óvulo, melhorar a qualidade de sêmen, né? Eles fazem aqui nas doses de farmácia em torno de, no máximo, 50 miligramas. E a gente sabe que precisa de em torno de 250 a 500 miligramas por dia de coenzima Q10 para poder proporcionar um efeito antioxidante potente nessas pacientes, melhorando assim gametas, embriões e tudo mais. Medicamentos, olha aí, ó. A gente pode alçar mão de terapias medicamentosas adjuvantes para ajudar na perda de peso. Nessa paciente que já chegou no limite, já estou na dieta há muito tempo, na atividade física, já estagnei. Pode usar uma medicação também, individualizar caso a caso, né? Aí teve os booms, né? Os booms temporais, né? O boom temporal do Orlistat já foi mais antigo, né? Que é aquele xenical, né? Que é aquele que perde a gordura pelas fezes. E aí fazendo com que a paciente ela perca peso porque ela perde gordura pelas fezes. Depois veio a sibutramina, né? Muita gente até dizia que, olha, eu não tenho receita controlada não, porque todo mundo está pedindo sibutramina para mim. Então teve um boom da sibutramina também, que é um inibidor de recaptação de serotonina e noradrenalina, né? Tem efeito central na perda do apetite, né? É um bom uma boa droga, só que ela tem um efeito cardiovascular muito grande, né? Aumenta 16% o risco de doença de coração, então ela foi meio que jogada para escanteio e entrou. Agora a gente está vivendo a era dos análogos de GLP-1, que é aquele Saxenda, Ozempic, Victoza, liraglutida, semaglutida, enfim. De uso subcutâneo, serve para aumentar as quantidades de insulina no corpo, fazendo com que a pessoa fique com uma saciedade grande, né? Aumenta a insulina e também até aumenta a leptina, né? E ele tem o benefício de diminuir o risco cardiovascular. Então parece que são as drogas que vieram para ficar aí para esse fim, tá bom? Cirurgia bariátrica.
A literatura é limitada e, assim, eu destaco na cirurgia bariátrica a indicação. Muita gente indica cirurgia bariátrica, pelo menos aqui em São Luís. Cirurgia bariátrica para qualquer paciente. Tá com sobrepeso, ganha um pouquinho de peso, faz a cirurgia. Tá com IMC, não tá com obesidade assim, grau 3, mas dá para fazer. Dá uma driblada no plano de saúde, a gente coloca que tu tá com peso maior, enfim. E isso aí a gente sabe que é ruim, né? Tem que ter uma indicação precisa, com IMC alto mesmo. E, assim, em relação à gestação, ela é recomendada após o primeiro ano da cirurgia, depois que a paciente, ou que o paciente, né, tem a estabilização dos seus oligoelementos, dos seus sais minerais, da sua quantidade de ferro, de tudo que vai ser debilitado, que vai ser espoliado por conta dessa cirurgia. Afinal, a paciente era obeso mórbido e de repente ficou mais magro. Para fechar, vocês já estão de saco cheio de mim, tudo baseia-se assim, nessa questão da perda de peso. Então, assim, a gente tem que orientar mesmo o paciente, a paciente, a perder peso. Embora a gente saiba que existam pessoas que estão conformadas com o seu peso, né? Que a doutora Gabriela até levantou essa possibilidade aí, essa hipótese aí, né? Aquelas modelos plus size e tal, que estão conformadas com o seu peso, aquela coisa toda, mas assim, a partir do momento que elas pretendem engravidar, cabe a gente, profissionais de saúde, orientar, dizer, aí eu já volto para o começo da apresentação, dizer que a obesidade é uma doença, é considerado uma doença pelas sociedades americanas, pela OMS, por todo mundo. Então, assim, a gente tem que individualizar o tratamento, orientar direitinho, fazer com que a paciente perca um pouco de peso para poder melhorar o prognóstico gestacional, né? E, assim, diferenciar entre obesidade isolada e obesidade com outros fatores de risco que vão complicar ainda mais. É isso. Desculpa se eu excedi meu tempo. Forte abraço a todos e vida que segue. Doutora Rita, por favor. Muito bom, Bruno. Eita. Boa noite a todos. Desculpa não estar aqui no começo, eu tive um probleminha na hora de acessar. Obrigada, Gabi, pelo convite. Prazer, doutor Bruno. Obrigada, Cris, por estar aqui novamente com vocês. Vou compartilhar minha tela. Já conseguem ver? Tá, tudo certinho. Ok. Bom, então eu não tenho esse conhecimento, né? Ainda bem que vocês tiveram as duas aulas antes da Gabriela e do Dr. Bruno, porque eu sou embriologista, então eu estou lá no laboratório recebendo esses gametas, e aí o que eu pensei em trazer para vocês, então, foram dados, né? Porque para a gente parece óbvio mesmo, né? Que a paciente obesa, ou esse casal, seja a mulher ou o marido, vão, consequentemente, trazer para a gente essa matéria-prima, né? Que são esses gametas, vindo desse ambiente, né, que está com todos esses pontos negativos que foram citados aí, relacionados com estresse oxidativo, enfim. Só que o que está acontecendo mesmo lá, né, quando a gente coleta esses dados? Será que isso realmente está impactando? No que está impactando? E aí eu fiz um levantamento, então, da literatura, trazendo alguns dados de alguns artigos bem recentes, né, desses últimos 3 anos, e tentando mostrar para vocês qual é a linha, né? O que tem se seguido e o que tem demonstrado as pacientes que a gente tem tratado hoje dentro do laboratório. Então, eu dividi, começando pela parte paterna, na obesidade paterna. Aí eu trouxe 2 trabalhos iniciais, que são trabalhos de revisão. Esse trabalho foi publicado agora, em outubro de 2023, e ele é bem abrangente, porque ele vai falar mesmo da questão da obesidade. Desculpa. Vou voltar. Ele vai falar da questão da obesidade desde uma concepção natural, né, da qualidade seminal isolada, numa concepção natural, até essa paciente que vai para um ciclo de fertilização in vitro. Então, como é que está essa qualidade seminal, como é que são as taxas de sucesso nessa fertilização in vitro, e até os descendentes, sejam eles de uma concepção natural ou de um bebê gerado em laboratório. Então, como é que estão em relação às possíveis alterações epigenéticas e as possíveis alterações nesses descendentes. Aí eu fiz um recorte de uma tabela que ele tem bem grande, pegando alguns dados que eu achei mais interessante de trazer. Então, o que ele mostra, ele selecionou alguns estudos, né, para explorar dentro desse trabalho. Então, com relação à qualidade seminal, o que foi verificada
é que esses pacientes de sobrepeso e obesos, eles tinham uma maior chance de apresentar, com relação à amostra seminal, azoospermia, né, uma oligospermia até uma azoospermia, tanto então em obesos como homens de sobrepeso. E esse outro trabalho, então ele foi citando para cada tópico, ele cita dois trabalhos mais importantes, de maior impacto, e esse segundo trabalho, ele relaciona a obesidade, né, mais centralizada ali, como a Gabi falou, na parte abdominal, associada com a redução também da contagem seminal, da motilidade seminal e do volume seminal. Então, ele vai trazer, como nos outros trabalhos que eu vou mostrar, que sim, ele afeta praticamente todos os parâmetros seminais são cobertos. A gente encontra algum trabalho que mostra que de alguma forma foi afetado quando esse paciente é obeso ou de sobrepeso. Esse segundo tópico que ele trouxe na reprodução assistida especificamente é que pacientes obesos, então, onde fazendo o tratamento de um casal onde o parceiro é obeso, eles tinham uma maior chance de ter, uma menor chance, né, de estabelecer uma gestação clínica e após estabelecida, a gente tinha uma menor chance de ter uma gestação viável. Esse outro trabalho já não associou o índice de massa corpórea com a chance, né, de ter uma gestação ou de bebê nascido vivo. Então, assim, é óbvio, mas ao mesmo tempo é um pouco contraditório nos estudos. Então, a gente vai ver, alguns estudos mostram que realmente as populações são muito heterogêneas, né? Normalmente não é um fator isolado. A gente não sabe quanto tempo esse casal está tentando em casa, ou qual é outro fator de infertilidade que está vindo junto com essa obesidade. Então, é interessante a gente avaliar esse casal aí como um todo, porque às vezes isoladamente a gente não vê esse fator. Aí eu trouxe também a perda de peso, o que ele fala nessa revisão sobre a perda de peso, nesse fator masculino. Então, ele fala que essa perda de peso, de 15% em média do peso total, foi associada com o aumento da contagem seminal, do volume de níveis hormonais, né, como testosterona, enfim, mas que não foi significante o aumento encontrado para o nosso endpoint, que seria a gestação ou o nascido vivo, né, no bebê em casa. Já com relação a alterações epigenéticas, o que eles encontraram são mais, aí a gente vai ver mais em estudos de modelo animal, que a gente ainda não pode associar diretamente com, né, com o nosso modelo humano, mas que nos dá pistas aí do que pode estar acontecendo. Então, esses dois trabalhos são com o modelo animal, mostrando que esses ratos submetidos a dietas ricas em gordura, eles tiveram, de forma muito interessante, né, eles verificaram o aumento do peso, tanto em descendentes homens quanto em descendentes mulheres. Então, mostrando, né, a gente não sabe que não é uma herança genética, então talvez sejam modificações epigenéticas que fizeram com que durante que essa cria, né, tivesse então essa obesidade a partir do momento que os pais, né, no caso aqui é o pai, estava submetido a essas dietas hiperlipídicas. E esse outro trabalho associou a obesidade paterna com doenças metabólicas nos descendentes, também associando isso com modificações epigenéticas. Então, a ideia geral dessa revisão é mostrar que a obesidade masculina ela vai influenciar nos parâmetros seminais, que podem, por sua vez, influenciar a gestação em casa ou a gestação num ciclo de fertilização in vitro. E a partir de uma gestação já estabelecida, essas influências também, elas não cessam por aí, né? Elas continuam e podem até ser demonstradas nos descendentes. A conclusão do trabalho, acho que a gente já acabou falando, né, que a obesidade masculina é associada, sim, com impactos na fertilidade e nos descendentes, acho que isso é o mais interessante, que vai incluir desde alterações de parâmetros seminais até os aumentos de anomalias gestacionais e alterações epigenéticas. Esse é um outro trabalho, que é uma revisão sistemática e uma meta-análise publicada em 2020, que também foi buscar aí o que a obesidade paterna teria influência tanto nas questões de parâmetros seminais quanto em hormônios reprodutivos. Eles levantaram 60 artigos nessa avaliação qualitativa, que seria na revisão sistemática, e 28 artigos entraram para avaliação quantitativa, nessa meta-análise. Tanto na revisão sistemática quanto na meta-análise, eles verificaram a alteração do parâmetro seminal nesses homens com obesidade. Então, desde o volume seminal, contagem, concentração, vitalidade, morfologia. Existe uma pequena diferença aí entre os dois estudos, né, entre a revisão sistemática e a meta-análise, mas foram, de modo geral, todos os parâmetros seminais foram alterados a partir do momento que eu tinha um homem com obesidade. Essa é uma tabela do artigo que eu trouxe só para mostrar uma coluna para vocês. A tabela vai mostrar mais alguns trabalhos selecionados
com os índices, se encontrou ou não uma associação positiva ou negativa da obesidade paterna com algumas dosagens hormonais. Mas, como eu sou da parte laboratorial, eu quis focar só nessa coluna de fragmentação de DNA do espermatozoide. Então, assim, se a gente está fazendo uma introdução, né? Estou introduzindo o tema aqui, a gente está vendo que a infertilidade, ou esse homem obeso tem esses riscos de infertilidade por alterações dos parâmetros seminais, mas e aí por quê? O que está acontecendo nesse espermatozoide, né? Que eu vou levar isso, vai influenciar na minha gestação, vai influenciar nessa minha chance de ter um bebê em casa, ou nessa chance de perda gestacional. Então, será que um dos mecanismos é aí porque está sendo influenciado a parte da fragmentação do DNA? Então, tem todo o estresse oxidativo, enfim. E aí, o interessante é que, se vocês forem ver, poucos dos trabalhos, né, que chegaram a alguma conclusão, que avaliaram, e tem tanto, a maioria não fez, né, esse tipo de avaliação, provavelmente não tinha esse dado, e dos que fizeram, são 4 no total só que fizeram, 2 encontraram uma relação positiva e 2 não encontraram. Então, fica aí a dúvida de que se esse mecanismo está sendo ou não influenciado. Eu trouxe um trabalho especificamente sobre isso. E com relação ao parâmetro seminal, quando eles foram para a análise quantitativa, então eles avaliaram separadamente os grupos, né? Então, entre até abaixo do peso normal e sobrepeso e os graus de obesidade. E para todos os parâmetros, eles encontraram, então, associações, né, inversas entre a obesidade e a qualidade desses parâmetros seminais. Claro que, para alguns subgrupos, o número de estudos que foram incluídos foi muito pequeno. Por exemplo, nesse caso aqui, a avaliação da concentração no subgrupo obesidade de grau 3 eram 2 estudos só inclusos. Então, a gente tem algumas falhas no estudo, porém, a gente conseguiu, né, foi conseguido verificar diferenças estatísticas mesmo da obesidade prejudicando significativamente os parâmetros seminais nessa meta-análise. Esse já é um estudo transversal, publicado esse ano também, que tentou. Agora, então, a gente saiu das revisões e a gente foi para estudos mesmo, o que está acontecendo nesse período. Então, ele tentou associar a qualidade seminal de pacientes inférteis nesse estudo transversal. Foram 218 homens que responderam a questionários. Era um questionário, um questionário padronizado para isso, né, já testado, onde tinham 68 questões relacionadas à dieta. E aí foi então feita uma correlação desse questionário com todos os outros fatores que poderiam confundir, né, se realmente era a dieta que estava afetando, todos esses pacientes eram obesos também, ou se tinha algum outro fator de confusão nessa correlação, né, foi feito um estudo de correlação. Então, ele concluiu que o índice de massa corpórea teve uma correlação inversa com a morfologia seminal, então foi significativo, e que o acúmulo de gordura visceral também teve uma associação inversa com a morfologia e com a motilidade. Então, mais uma vez, reforçando um outro tipo de estudo, um outro modelo de estudo recente, mostrando que sim, que a obesidade paterna altera significativamente os parâmetros seminais. E ainda indo novamente para os mecanismos, agora sem revisão, mas um outro estudo também desse ano, esse estudo é um estudo que fez muita parte, ele acabou avaliando bastante outros parâmetros seminais, né, que não só aqueles avaliados numa análise seminal básica, porque ele entrou um pouco na parte mais molecular. Então, ele avaliou 750 casais inférteis que estavam sendo submetidos a tratamento de reprodução assistida, onde, além daquela avaliação padrão por análise seminal, eles avaliaram também integridade de cromatina, obrigatoriamente, né, mas aí todos foram submetidos ao mesmo teste de dispersão de cromatina para avaliar a fragmentação de DNA. Avaliaram também integridade e maturidade de cromatina, usando esses corantes, né? A cromomicina 3 e o azulitoloidino. Então, são testes que a gente não faz rotineiramente. Então, acho que são dados que vieram aí acrescentar. E avaliaram também nessas amostras o nível de espécie reativa de oxigênio, o índice de teratosospermia e o teste hiposmótico, para ver tudo para relacionar aí a qualidade seminal com essa obesidade. E aí, o que eles encontraram é que o índice de massa corpórea teve uma correlação, né, um aumento do dano da cromatina do espermatozoide na cromatina do espermatozoide, que seria relacionado à fragmentação de DNA, uma maior imaturidade dessa cromatina e um maior índice de estresse oxidativo, que é tudo que a gente imagina mesmo, que aconteça. E achei esse estudo bem experimental e interessante da gente ver que realmente isso vem
afirmar, né, essas nossas observações. As análises de regressão viram que o peso paterno foi um preditor da maturidade da cromatina e foi relacionado de forma aí é interessante porque a gente está indo já um pouco mais avançando, agora a gente foi relacionado com o menor sucesso de fertilização e o menor sucesso de nascido vivo. Então, são alterações mais moleculares relacionadas, né? Então, não é só uma contagem, não é só uma motilidade, a gente está falando já de uma alteração molecular e que está influenciando, sim, o outcome, né? O resultado desse tratamento. E aí eu volto a falar, então, da fragmentação de DNA. Então, a cromatina está menos compactada, está mais imatura, e a gente viu naquela revisão que dois acharam uma correlação positiva. Então, como é que será que está o DNA desse espermatozoide, desse homem obeso? Essa também é uma revisão sistemática, uma meta-análise de 2020. Foram incluídos 14 estudos, num total de cerca de 8.000 participantes. Foi associado ao índice maior de quebras, né, dessa molécula de DNA em homens obesos comparado aos homens normais. Só que não, de peso normal, mas não houve nenhuma outra diferença entre outras categorias. Então, quando a gente vê o sobrepeso ou quando a gente vê outros níveis dentro da categoria obeso. Então, a conclusão geral do artigo é que não teve data suficiente para demonstrar realmente uma possível associação do índice de massa corporal com a dispersão com a chance de fragmentação de DNA do espermatozoide, com a incidência, né, com a porcentagem de espermatozoides que tinham fragmentação de DNA. Então, eu trouxe só para a gente mostrar que é algo que ainda não tem consenso, né? Parece algo tão óbvio, mas talvez em alguns homens obesos, não necessariamente a gente vai encontrar maiores índices de fragmentação de DNA. E não é por isso que a gente não vai ver influência dessa obesidade em outros quesitos, como numa baixa fertilização ou com uma não formação de blastocisto. Aqui foi a única correlação positiva que inversa, né, que eles encontraram, de homens, quanto maior o índice de massa corpórea, que no caso de, de homens obesos, maior a chance da gente encontrar espermatozoides com taxa de fragmentação, e eu trouxe esses pontos de limitação do estudo, que, na verdade, são pontos limitantes de praticamente todos os estudos que a gente vê aqui. Eles são populações muito. Então, os estudos são heterogêneos, né? O tipo de população que eles estudam são heterogêneas. O critério de elegibilidade para conduzir esse tipo de estudo, então, para a gente definir, por exemplo, por questionário, aí uma dieta é muito complicado, o próprio sistema de classificação do índice de massa corpórea, desenho de estudo, enfim. No caso da fragmentação de DNA especificamente, cada trabalho fez o teste de dispersão de cromatina ou avaliou por túnel, então fez a detecção das quebras da molécula de DNA usando técnicas diferentes, e aí foi dificultando cada vez mais a gente encontrar ou não essa correlação. E aí, só para finalizar a parte masculina, pensando ainda em algum tipo de mecanismo, existem estudos, então, tentando correlacionar o conteúdo mitocondrial dos espermatozoides, e esse conteúdo a gente também consegue avaliar com relação ao tanto conteúdo em número de moléculas, né, número de mitocôndrias encontradas, também o conteúdo em relação ao índice do DNA mitocondrial sobre o índice do DNA total do espermatozoide. Então, como é que está essa correlação, nessa balança entre DNA mitocondrial e DNA genômico nesses espermatozoides desses pacientes obesos? E existem vários trabalhos mostrando que sim, existe uma correlação, que o índice de massa corpórea, ele desencadeia alterações nos parâmetros seminais, como no caso desse estudo, que ele correlacionou com motilidade seminal, e essa, por sua vez, está relacionada, sim, a maior índice de conteúdo mitocondrial no geral e alterações na relação DNA mitocondrial e DNA total genômico. Então, a ideia aqui é que, de alguma forma, esses espermatozoides eles estão expostos a um ambiente desfavorável e que pode ser que esse ambiente desfavorável, esse estresse, está levando a um mecanismo compensatório, aumentando aí o número de moléculas de mitocôndria e, consequentemente, o número de moléculas de DNA nessas mitocôndrias, gerando toda uma alteração desse contexto, né, e toda uma alteração do controle aí de estresse oxidativo, e que pode sim esse ser um mecanismo que está prejudicando talvez essa competência desse espermatozoide quando ele vai
fecundar o óvulo. Só uma reflexão para a gente pensar. Entrando agora na obesidade com relação à qualidade ocitária, esse é um artigo de revisão que ele tenta, né, como ele coloca aqui, alguns insights sobre quais seriam os mecanismos que estão relacionados a a essa qualidade ocitária comprometida na obesidade. Então, ele vai começar mostrando que sim, que a obesidade tem um impacto multissistêmico, que sim, como vocês já viram, né, na aula do Dr. Bruno, que tem uma presença maior de estresse oxidativo, de toxicidade, né, por lipídios, tem uma ativação de vias pró-inflamatórias, enfim. E que isso, sim, na mulher, né, é fato de que vai poder gerar, por exemplo, grifei algumas coisas só que eu achei interessante. Anovulação, uma maior tempo para essa mulher atingir, né, a gestação, uma reduzida chance de nascido vivo, seja numa gestação em casa ou numa gestação num laboratório, alta chance de aborto, chances de perdas gestacionais neonatais, e que isso seria, então, guiado, de alguma forma, por defeitos encontrados relacionados à qualidade ocitária, na competência. Mas de que forma? Então, eu trouxe essa tabela do artigo para ver que não é tão fácil encontrar de que forma está acontecendo essa correlação. Porque se vocês forem ver, não é nenhum. Eu nem grifei porque não dava nem para grifar o que eu queria mostrar na planilha. Mas são alguns artigos que foram levantados nessa revisão, onde eles avaliaram para essas pacientes obesas, né? Então, aqui está o índice de massa corpórea era maior ou igual a, então a maioria dos estudos considerou maior ou igual a 30 para incluir no estudo. E aí aqui tem algumas colunas, né? O número de ossos obtidos, número de ossos maduros, a taxa de fertilização, a qualidade embrionária e a gestação e nascido vivo. Esses símbolos aqui, se tem esse símbolo que é uma setinha para cada lado, é que não houve diferença estatística no estudo, tanto para mulheres com peso normal, comparado a essas mulheres com índice de massa corpórea acima de 30. E aquelas que têm uma setinha para baixo ou para cima, foi onde foi, então, encontrada a diferença significativa, seja para o número de ossos, para a taxa de fertilização, para a qualidade. Então, se vocês forem ver, assim, muito grosseiramente aqui nessa planilha, não está tão óbvio que a gente tenha várias setinhas para baixo na maioria desses estudos, em todos esses quesitos. A gente vê em alguns deles aqui para maturidade ocitária, que a gente pode estar mudando o ambiente dentro desse folículo, mas não necessariamente para a qualidade embrionária. A gente vê, sim, alguns que caíram a qualidade, mas também vê muitos em que a qualidade foi mantida. E o mesmo aqui para as taxas de gestação. A taxa de gestação acho que é o endpoint, e acho que é o que mais demonstrou impacto, né, no caso da obesidade, mas ainda tem também muitos estudos mostrando em que não houve diferença significativa para esse, comparando o índice de massa corpórea. O que eu achei interessante dessa discussão, dessa revisão, é que mesmo tendo todas essas diferenças entre os estudos, eles fizeram essa figura, tentando então estabelecer, responder aqui a barra que eu não consigo ver a figura, se não conseguir, tentando estabelecer quais seriam as possíveis alterações na competência ocitária e quais seriam as decorrências dessa alteração numa mulher que está antes de engravidar, durante um tratamento de fertilização assistida e depois que ela tem essa gestação já está grávida, né? Então, ela pode ter ciclos irregulares, anovulação, pode demorar mais para conceber. Quando ela está fazendo um tratamento, ela pode ter um ambiente folicular alterado, pode ter uma pior resposta ao estímulo ovariano, pode ter um maior número de ciclos cancelados, pode ter um menor número de complexos como os óvulos coletados, pode ter uma menor chance de óvulos maduros, pode ter um desenvolvimento embrionário anormal, pode ter uma reduzida chance de gestação após um ciclo de transferência, uma parada de desenvolvimento embrionário num ciclo de ICSI, maior chance de perda, e após a gestação, pode ter complicações na gestação, né, como já foi abordado pelo Dr. Bruno. Enfim, mas eu achei interessante que ele fez um compilado de artigos que não tem um consenso, mas que a gente pode inferir algumas coisas desses dados nessa forma dessa figura. E aí, indo nessa linha, eu fui encontrando outros artigos discutindo esses temas. Então, eu trouxe esse daqui para vocês, que é de 2022, mas não dava nem para pôr o resumo aqui, porque só fala em sigla os nomes dos ácidos graxos que foram encontrados diferencialmente presentes no líquido folicular de pacientes de peso normal e no líquido folicular de pacientes obesas. Mas o que eu achei interessante é que é um trabalho
com 138 pacientes, acho que para o tipo de estudo é um N significativo. Então, ele correlacionou a presença de alguns ácidos graxos no líquido folicular dessas pacientes com a chance dela ter um embrião de pior qualidade. E o mais interessante é que, para o grupo de pacientes acima do peso, essa qualidade embrionária ela não foi né, relacionada com a idade. Não houve relação entre qualidade embrionária e idade para essas pacientes de sobrepeso. Então, foi só realmente o sobrepeso que mostrou uma influência em ter uma pior qualidade embrionária nessas pacientes quando avaliados esse líquido folicular. Então, para essa população em específico que ele avaliou, o fator sobrepeso teve um peso, né, sobrepeso teve um peso maior em dizer, né, uma correlação maior em inferir a qualidade embrionária até mais do que o fator idade. Então, é só uma curiosidade. Deixa eu só conectar meu computador aqui na tomada, porque acho que ele está com a bateria esgotando. Só um minuto, gente. E aí, um outro mecanismo que eu encontrei na literatura, tentando explicar por que essas mulheres poderiam ter piores resultados, né, num tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro, esse é um que eu achei muito interessante, que seria o impacto do índice de massa corpórea na capacidade do óvulo dessas mulheres em reparar um dano do espermatozoide. Então, a gente sabe que o óvulo tem essa capacidade de reparo, que essa capacidade de reparo é afetada pela idade da paciente, só que eu nunca tinha visto essa associação dessa capacidade de reparo do óvulo materno com o fato dessa paciente apresentar esse nível, esse índice elevado de massa corpórea. Óbvio que ele não tem como afirmar que é isso, né? Ele infere que seja. Então, ele não viu diferença estatística no desenvolvimento embrionário em relação ao índice de fragmentação de DNA do espermatozoide, nesses casos. Porém, se eram casos especificamente de mulheres obesas ou com sobrepesos, aquelas pacientes cujo esposo apresentava índices elevados de fragmentação de DNA tiveram pior fertilização e pior qualidade embrionária. Então, eles inferem que pode ser que se você está injetando um espermatozoide com uma chance grande de carregar uma falha, uma quebra de DNA, né? Porque a gente está trabalhando com uma amostra com índice de fragmentação acima de 30. Num óvulo de uma paciente que tem um índice de massa corpórea elevado, pode ser que essa baixa fertilização e esse baixo desenvolvimento embrionário esteja relacionado com uma menor chance desse óvulo exercer os seus mecanismos de reparo, provavelmente devido a toda essa alteração metabólica, né, causada pela obesidade. Porém, quando a gente fala da formação de blastocisto, encontrei vários artigos que não conseguiram relacionar a taxa de formação de blastocisto com o fato de ser mulheres com índice de massa corpórea elevada. Então, a gente vê que pode comprometer a qualidade ocitária, pode ser que a gente tenha um comprometimento da fertilização em formar um embrião, mas não necessariamente a gente vai ter um comprometimento desse embrião, quando já formado, chegar no estágio de blastocisto. Esse estudo é de morfocinética, mas ele fala da taxa de blastulação, e é um estudo que avaliou mais de 17 mil embriões. Então, é do Marcos Messinger, que é referência em morfocinética. A população de estudo deles, né, tinha desde baixo peso, normal, sobrepeso e obeso, ela não era uma população completamente homogênea, existiam diferenças significativas para alguns critérios, como o número de óvulos recuperados, como o número de embriões congelados. Então, assim, tem alguns desvios da população, mas não houve nenhuma diferença estatística na chance de formar blastocisto de acordo com o índice de massa corpórea da mulher. E, como ele avaliou morfocinética, ele viu que existe um padrão mais lento de desenvolvimento embrionário no início desse desenvolvimento, mas que a formação de blastocisto, que ele considerou até dia 5 ou até dia 5 e 6, não teve nenhuma diferença entre a mulher obesa e nenhum dos outros grupos de índice de massa corpórea.
Então, se a paciente obesa, ela está conseguindo formar blastocistos, será que esses blastocistos estão de alguma forma prejudicados, como, por exemplo, são blastocistos com uma maior chance de serem aneuploides? Aí encontrei esse trabalho de 2022, onde foram incluídos mais de 1.300 ciclos de FIV, e ele viu que as chances gerais de euploidia não eram significativamente diferentes em relação aos índices de massa corpórea dos grupos. E ele também não viu nenhuma diferença na taxa de nascido vivo, na taxa de gestação ongoing, enfim, nos endpoints com relação ao índice de massa corpórea. A única diferença que ele observou foi uma menor qualidade desses blastocistos que chegavam à blastulação em relação à obesidade. Então, é algo óbvio para a gente, assim, tá no nosso dia a dia, só que a gente não necessariamente lá no laboratório fica a todo momento levantando dados e tentando correlacionar com o índice de massa corpórea dessas mulheres. E às vezes tem coisas que a gente não tá, não necessariamente a gente vai encontrar. Então, talvez a justificativa nossa para não encontrar uma blastulação, para não encontrar um índice adequado de euploidia nessa mulher, não seja necessariamente o índice de massa corpórea dela. E aí eu trago duas colocações que podem estar acontecendo, né? Mas aí já são para a gente discutir. Por exemplo, às vezes a gente está tratando uma mulher que tem um peso normal e que eu não vi diferença da evolução do ciclo dela com uma mulher sobrepeso. Mas como foi a infância dessa mulher que hoje tem um peso normal? Então, essa daqui é uma revisão desse ano, abordando, né, as chances de infertilidade tardiamente de pacientes que tiveram obesidade na infância. Então, uma revisão sistemática sobre isso. Ele conseguiu incluir 11 trabalhos nesse estudo, que deu um total de 500 mil participantes. Em 5 dos estudos, eles correlacionou a obesidade na adolescência e observaram um menor número de nascidos dessas pacientes, ou pacientes que não chegaram ainda a engravidar, tanto homens quanto mulheres. Em 2 estudos, eles avaliaram a obesidade antes dos 12 anos e viram posteriormente um índice aumentado de problemas de fertilidade nessas mulheres. Outros estudos, não lembro se foram quantos estudos foram, eles avaliaram a obesidade nos homens em torno dos seus 20 anos e observaram um alto risco de terem uma baixa contagem e uma pior morfologia espermática. Então, tem outros fatores que a gente não pode deixar de considerar, porque a gente está vendo uma população, né, fazendo um estudo, né, transversal, avaliando a população num determinado período de tempo. Mas, obrigatoriamente, essa paciente traz um histórico, que talvez esse histórico esteja influenciando as suas chances de sucesso. E um outro ponto, eu falei que eram 2, um outro ponto é que a alteração na dieta da mãe, né, isso aqui é um modelo animal, da mãe, nesse caso desse estudo, ela foi capaz de alterar a estrutura e todo o mecanismo bioenergético de uma mitocôndria em suas filhas. Então, é um modelo animal. Então, ele verificou que teve uma diferença pequena, né? Um pequeno aumento, na verdade, de alterações estruturais na molécula, na estrutura, né, dessa organela da mitocôndria, nas filhas de de fêmeas que foram submetidas a essa dieta, para uma dieta, nem sei como é que fala, obesogênica, né, mas uma dieta que está levando a uma obesidade dessas mães. Então, a ideia é que essas mães obesas, de alguma forma, possam estar afetando a competência dos oócitos dessa sua segunda geração, dessas suas filhas. Então, a gente não sabe também dessa mulher hoje, que tem um peso normal, como foi a dieta, no caso, da mãe dela, nesse período em que ela poderia estar afetando a constituição, né, a estrutura ou a bioenergética dessas moléculas de mitocôndria que essa mulher carrega. E aí, para finalizar, eu abordei aqui as chances os programas de redução de peso. Não são do meu conhecimento, né? Foge um pouco do laboratório, mas é algo, acho que é mais intrigante. Então, eu trouxe 2 trabalhos aqui, né? E um que aborda, assim, então, quais são os efeitos dessa perda de peso nas mulheres, quando, que muitas vezes elas não alcançam as expectativas. Então, é um trabalho mais antigo, que é de 2017, mas o que ele afirma é que existem muitos poucos estudos prospectivos que realmente
verificam essas intervenções de perda de peso antes da concepção. E que os poucos estudos randomizados que existem chegaram muito, não conseguiram, falharam, né, na hora de afirmar de que a gente vai conseguir realmente melhorar os índices de nascido vivo. Então, a gente ainda não tem, né, isso aqui é de 2017, não tem uma evidência disso. E que as poucas evidências estavam surgindo desses estudos com relação à cirurgia bariátrica, mas que era algo muito mais invasivo e muito. E a gente estava falando de pacientes com obesidade, né, muito mais avançada. E aí ele deixa aqui algumas questões que acho que valem ainda para hoje. Depois o outro estudo é mais recente, mas ele falando que será que a gente não tem que a gente tem que focar na perda de peso ou a gente tem que focar na saúde perinatal dessa mulher, né? Ou em ambos? Será que a gente tem que estabelecer uma quantidade, uma dose de peso que a gente tem, né, uma porcentagem de peso que a gente tem que perder para começar um tratamento de infertilidade? Ou será que a gente tem que estabelecer um cutoff de qual índice de massa corpórea essa paciente pode ou não receber um tratamento de infertilidade? Será que a gente não tem que se preocupar em prevenções, em terapias de prevenção da obesidade em pacientes adolescentes, antes delas chegarem nesse período perinatal? Então, ele traz algumas questões que eu achei interessante. E esse outro trabalho, que vai falar que se vale realmente a pena a gente investir na perda de peso dessas mulheres e desses homens que já estão vindo para um tratamento de infertilidade, ele já é de 2022, e ele conclui, é uma revisão, que ele conclui que esses tratamentos de curto prazo parece que sim, que eles estão demonstrando uma maior chance de engravidar em casa. E que os de longo prazo, que estão relacionados com essa intervenção já em cirurgias, mais relacionados com as cirurgias bariátricas, podem sim, talvez, levar a uma maior chance de ter o nascido vivo, que aí seria o nosso endpoint. E aí eu acho que essa questão de que esse trabalho está mostrando agora que pode sim ser que essas intervenções funcionem, e esse que de 2017 já não conseguiu demonstrar, talvez seja porque existem muitos estudos, né, aumentos de estudo nesses últimos anos. Então, eu joguei no PubMed os termos obesidade e infertilidade, então a gente vê como ao longo dos anos tem aumentado o número de estudos desse tema. Então, com certeza, a gente vai ter muito mais dados aí para complementar. E aí, para finalizar, eu trouxe dois casos que aconteceram na Androfert, que eu nem me apresentei, né, que eu sou bióloga e trabalho na Androfert como embriologista sênior de supervisora da qualidade, e são dois casos cujo responsável foi o Dr. Júlio Vogt, ele autorizou que eu trouxesse para discussão. Então, eu não sei detalhes, eu trouxe alguns pontos que eu achei interessante, e que esses casais aqui eu acabei sabendo de algumas informações. Então, esse primeiro caso é de uma paciente que veio para a Androfert em 2018, com FSH de 10, contagem de folículos antrais de 2, era 1,65 m e 107 quilos no primeiro ciclo que ela realizou 8 ciclos, no último ciclo ela tinha 110 quilos, o índice de massa corpórea estava de 39, 39,3, já com 110 vai dar um pouquinho mais. E o paciente com heteratosospermia, e ela não tinha nenhum outro fator de infertilidade, né, uma baixa reserva, e esse índice de massa corpórea elevado. Ela realizou no período entre 2018 e 2019 8 ciclos frescos de tentativa, totalizando, a gente conseguiu, né, um total de 21 maduros, 18 fertilizados, 10 blastocistos biopsiados, 4 euploides. Todos eles ficaram congelados, ela tinha nesses ciclos frescos 36, 37 anos. Agora, em outubro desse ano, ela veio para o primeiro ciclo de descongelamento. Então, vai dar 5 anos depois desses tratamentos. E aí foi que eu tive um contato com ela. Por quê? Porque ela veio me procurar a embriologista responsável pela discussão dos casos, porque ela não queria transferir um embrião de melhor qualidade. Ela queria transferir um embrião de qualidade intermediária. Quando vem para mim esse tipo de caso, eu já sei que é sexagem. Eu já barro, porque eu falo, é sexagem, paciente quer escolher o sexo, não quer, porque não faz sentido, né? Uma paciente não querer transferir um embrião de melhor qualidade. E não faz sentido para a gente não ter a gestação dessa paciente o mais rápido possível. Então eu já barro, só que essa paciente veio até o serviço conversar comigo. E eu atendi esse casal. E aí ela me contou mais ou menos a história dela. Então ela tá desde então nessa tentativa de perda de peso, em acompanhamento nutricional, e o Dr. Júlio insistindo muito para que ela perdesse esse peso para essa transferência, já que ela não conseguiu perder para a gente fazer os ciclos, então ela fez esse estoque de embrião, mas ele insistiu agora para a transferência que ela tivesse essa perda de peso.
Ela já está com 41 anos, ela conseguiu perder 16 quilos, o índice de massa corpórea ainda em 33, e ela conversou com a nutricionista dela, e a nutricionista disse que ela estava nutricionalmente apta, apesar do IMC ainda elevado. Então, eu deixo para a Gabi comentar, né, o que seria esse nutricionalmente apta, além desse, a partir... Então, assim, não é só, é saúde, né? Não é só índice de massa corpórea. E a nutricionista fez outra proposta para ela, que duraria mais 6 meses e que terminaria no começo do ano que vem. Então, ela fez mais um plano de tratamento. Só que ela está morando fora do Brasil, ela estava aqui no Brasil nesse período e ela falou para mim, ela falou assim, eu não tenho, se eu usar meu melhor embrião nessa transferência, eu não tenho mais forças para topar um novo plano de tratamento por mais 6 meses, sabendo que já não deu certo com o meu melhor embrião. Só que eu também não tenho mais estrutura para né, assim, não estou mais suportando o fato de eu não ter feito nenhuma transferência. Eu já tenho 41 anos. Se eu desejar ter 2 filhos, com que idade eu vou ter esse meu segundo filho? Então eu quero fazer uma transferência agora. E aí ficou claro de que realmente não tinha nenhuma relação com sexagem. Ela deixou na nossa mão a gente escolher um embrião que não era o embrião top dela, ela tinha um embrião que era o de melhor qualidade. Ela quis preservar esse embrião para ter ânimo para essa nova jornada, caso não desse positivo. A gente escolheu um embrião de qualidade intermediária, a pedido dela, e deu positivo. O embrião se dividiu e ela está grávida de gestação gemelar, de transferência de embrião euploide único, de 10 semanas em andamento. E esse é um outro caso também do Dr. Júlio, de uma paciente com endometriose, né, grau 4, índice de massa corpórea normal, por isso que eu achei interessante, e que foi encaminhada para um acompanhamento nutricional mais voltado para endometriose, dieta anti-inflamatória. E ela teve uma perda de peso também, acabou tendo uma perda de peso nesse acompanhamento nutricional. E o marido, parâmetros seminais normais. Fizeram 2 ciclos em 2021, totalizando 6, e 22, totalizando 6 maduros, 6 fertilizados, 2 blastocistos criopreservados. Blastocistos de qualidade muito ruim. Então, eles tiveram uma blastulação abaixo de 50% e os blastocistos formados eram de qualidade muito ruim. E o Dr. Júlio achou que não tinha sido legal aquele tratamento nutricional que ela tinha feito. Ele encaminhou para uma outra nutricionista, para um novo tratamento nutricional, e foi visto realmente que ela tinha várias, né? Estava bem debilitada ali, ele me passou, não sei detalhes, nutricionalmente. Ela fez um novo tratamento, voltou para fazer um tratamento de FIV, conseguiu nesse novo tratamento 11 maduros, 8 fertilizados, 4 blastocistos, os 4 de qualidade adequada, então melhorou o aproveitamento. Obviamente não dá para a gente associar só com a parte nutricional, né? Mas eu trouxe melhorou a qualidade embrionária, melhorou a chance de blastulação, melhorou a qualidade embrionária, e essa paciente engravidou agora em casa. E está grávida de 5 semanas. Esses embriões estão criopreservados, ela nunca fez uma transferência na Androfert e engravidou em casa. Então, eu quis trazer para vocês esses 2 casos que eu achei bem interessantes. E era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Desculpa também se eu passei do tempo. Que maravilhoso, né? Esse monte de informações que se completam. Quer falar, Cris? Durante a apresentação, eu fui pensando em várias coisas nutricionais que eu gostaria de ter falado, mas pelo nosso tempo curto e tudo que complementaria que o Bruno trouxe, que a Rita trouxe também. E eu queria, na verdade, começar com alguns comentários que teve aqui no chat. Então, que a Karina falou dessa questão do intestino como segundo cérebro, até juntando com a pergunta do Dr. Dirceu, que sim, a microbiota faz muita diferença. E hoje a gente sabe que a microbiota da mulher obesa, ela é alterada, mas é uma onde a gente acha o fio do novelo. Porque, como a Rita trouxe, né? Será que é a questão do peso ou da saúde? Que hora que a gente vai cuidar da microbiota, essa mulher precisa ter uma alimentação diferente, um estilo de vida diferente. Então, ela precisa comer mais fibra, ela precisa comer menos alimentos processados. O Bruno e a Rita trouxeram bastante a questão do ômega, né, dos ácidos graxos. Então, o fluido folicular da mulher obesa, ele é mais inflamado.
Então, se a gente tem gordura trans, por exemplo, aumenta dos processados, né? Aumenta esse processo inflamatório que vai ter essas repercussões também. Por outro lado, o ômega 3, que seria uma gordura menos inflamatória, traria os benefícios, que também para a microbiota e para a gente melhorar essa permeabilidade. Então, o ovário policístico tem relação com microbiota alterada, a obesidade tem relação com microbiota alterada, e uma coisa vai puxando a outra, da gente ter que melhorar o estilo de vida. Então, por exemplo, trazendo também para a resistência à leptina. A hora que a gente melhora hábito alimentar, melhora estilo de vida, a gente também melhora essa captação e essa sinalização da leptina, e o sono tem um papel importante aí. Então, o ciclo circadiano, sono, então a prática de exercício físico, está tudo relacionado. E é um multifatorial também no tratamento. Falei muito, quem quer complementar, falar alguma coisa? É, e um outro, trazendo então um outro ponto, que é isso também que a Rita falou, desse histórico de vida da paciente. Então, tanto o homem como a mulher, em 3 gerações para frente, tem impacto. Então, é muito importante a gente cuidar dessa próxima geração vindo, porque do jeito que a gente está, os níveis de obesidade aumentando e todos esses impactos que a gente tem visto. Então, eu adorei, Rita, todas essas informações de embrião. Foi tudo novidade para mim, né? Eu fui caçando na literatura, porque, como eu disse, às vezes a gente não tem esse dado, né? Tem assim, se a gente for fazer um levantamento, mas quando eu tô lá, hoje tem 5 captações, eu não tenho ali na mão ali qual era o índice de massa corpórea da paciente, né? Não tenho. Tem às vezes quando a gente conversa com o médico num corredor, conversa ali na janelinha, né? Ou vê a paciente no centro cirúrgico, vê que é uma paciente obesa. Mas não tem, e a gente também não para avaliar esses dados, né? Então, quando a gente vai pesquisar, a gente vê. Agora, eu trouxe coisas que me intrigavam mesmo, que é essa questão. E quando essa paciente veio conversar comigo, eu fiquei muito impressionada mesmo, quando ela falou. Falei, nossa, ela falou, Rita, eu tô no meu limite já, assim. E assim, uma que eu já não tenho contato com o paciente, né? É que para vocês já sentam na frente da paciente. Eu já não sento, eu vejo só o óvulo e o embrião dela. Então, eu já tá ali na frente do casal já é algo diferente para mim. Aí a paciente me trazer essa informação, aí eu fiquei muito pensativa. E foi antes de eu ter o convite para esse fórum. Eu falei, nossa, é verdade, né? Ela falou assim, eu tô desde 2018 nessa jornada, ela falando, né? Eu já tenho meus embriões aqui, eu não sei se vai dar certo com eles, se não der. E se não der com eles, agora eu já tô com 41. Eu vou começar de novo, né? Ou fazer esse estímulo. Ela falou, já tô no meu limite, é a minha última cartada, só que eu quero fazer uma transferência agora, eu decidi. E aí coincidiu dela morar fora e estar aqui no Brasil, né? Ela falou, não, eu quero transferir agora. E aí ela falou, escolhe um mais ou menos. Aí ela tinha falado assim, escolhe o pior. Eu falei, não, euploides já são bons, né? Blastocista e euploides. Eu falei, não, mas não vamos escolher o pior, vamos conseguir escolher um intermediário, né? Que tem uma boa capacidade. E no fim dividiu. E ela mandou ultrassom lá, que tá grávida de gêmeas. É incrível, né? Foi Isso é incrível. uma coisa que eu penso muito, porque já é um desgaste o tratamento em si. Então, ela saber que ela precisa de uma fertilização, de fazer todo esse Sim. processo. E ainda ter Esse essa peso, né? sentença, né, de que É, ela precisa emagrecer para melhorar a resposta. é. Então, esse E apoio, 16 né, esse quilos, né? olhar. Foi muita coisa já, 16 quilos. É que mesmo assim Então, ela ainda estava com índice elevado. ela deve ter melhorado todo o estilo de vida. Então, o reflexo da perda de peso é muito mais lento. Sim, mas as Isso é um outras outro coisas não, fator. né? Então, ela Uhum. já deve ter melhorado o hábito alimentar, estilo de vida, prática de Sim, exercício físico, sim, autoestima. Então, tudo isso torna ela mais apta, mesmo que ela ainda tenha um sim. índice de massa corporal maior. E Uhum. só um outro ponto que eu acho importante é a qualidade, né? Quando a gente fala em dieta, não é uma restrição pura e simples, né? Como o Bruno comentou, precisa ser pensada qual é a qualidade desse nutriente para ter uma resposta melhor, inclusive.
que mais? Tá ficando tarde, né, gente? Alguém quer? Só parabenizar as senhoras. Excelentes apresentações, viu? Aprendi muito com vocês. Muito bom. Né? E responde agora a tua pergunta, Gabi. A questão lá da perda de peso. Perde 2%, perde 5%, por quanto é que perde? Quanto é que tu acha que deve perder? Ou faz logo o tratamento, uma paciente que tem urgência de fazer, porque está com a reserva ovariana baixa? Qual é a resposta? Qual é o gabarito dessa questão? Ah, eu não sei, mas não tem resposta certa, né? Não tem Mas eu resposta acho que certa. ela tem que. O que antes se falava nos trabalhos de perda de 15%, que é uma perda bem significativa. E aí, à medida que o tempo foi passando, foram vendo que mesmo as perdas menores tinham impacto positivo. Então, eu acredito que à medida que ela vai mudando o hábito, né, o casal vai mudando o hábito, adquirindo um novo estilo de vida, já começa a ter benefício. Então, mulheres em ciclos anovulatórios voltam a ter ciclos mais regulares, melhora a resistência à insulina, à leptina, e isso vai melhorando todo esse processo inflamatório. E outro ponto que você falou, Bruno, que é fundamental, são os nutrientes mitocondriais. Então, a gente precisa cuidar das mitocôndrias, tanto dos dois, né? Do óvulo do gameta, para que tenha uma melhor resposta e uma boa qualidade. É verdade, é verdade. Melhorar estresse oxidativo, e esse acaba sendo o caminho. Total, total. Cris. Bruno, Gabi e Rita, parabéns, viu? Há tempos eu não via uma sessão tão qualificada sobre obesidade. Parabéns mesmo. Estou aqui mesmo muito feliz de ter acessado, viu? Parabéns, gente, de verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigado pelo feedback, doutora Karina. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Estou acompanhando a senhora no chat aqui, está mandando mensagens aí. A senhora sabe tudo. Sabe tudo. Viu? Muito Eu sou, obrigado. eu sou muito do chat, né? Eu tenho esse hábito de interagir pelo chat. Eu acho que é bacana dar feedback para quem está apresentando nessa virtualidade, né? E é um hábito que eu tenho, mas eu fiz questão de abrir a câmera e falar aqui, porque eu estou realmente muito feliz, viu, pelo conteúdo que vocês trouxeram para a gente. Obrigada. A Obrigada. gente que agradece. Ai, gente, Pronto. obrigada aí pelo fórum. Eu estou muito contente aí com os resultados aí apresentados. Eu também sou embriologista, acho que eu tenho a mesma opinião da Rita, assim, gente, dentro do laboratório a gente não tem esse tipo de informação, a gente sabe que tem um impacto, né? Mas a gente não presencia isso de uma forma evidente, né? Não temos um feedback clínico, tanto quanto a entrevista inicial com a Gabi, enfim. Uma vez, pena que o doutor Dirceu saiu, mas uma vez eu questionei ele, eu falei, doutor, mas às vezes a paciente não tem o tempo, né, para se ajustar no estilo de vida, qualidade de vida, e a gente sabe o quão é difícil ela ter mudar para, né, priorizar a gestação. E a gente vê que realmente, introduzindo esse tipo de temas, a gente só tem a ganhar no dia a dia, enfim. Estou muito feliz, aí aprendi muito com a aula do Bruno, com a Rita também, ela trouxe aí bastante coisas ricas para gente. Então, só agradecer aí as apresentações e o carinho da Gabi de moderar e conduzir e, e ter esse resultado brilhante da discussão. Cris, Oi, doutor Fábio. tudo bem? Desculpa, tá no Tudo. finalzinho aí. Mas deixa eu fazer uma Imagina. pergunta para a Gabi. Gabriela, você acha que nessas pacientes que são inflamadas, crônicas, obesas, resistência insulínica, resistência leptínica aí, faz sentido
também se preocupar com alguma dieta que restrinja glúten, que seria uma proteína inflamatória. Não sei se isso. O que você acha da restrição de glúten? Em geral, eu não recomendo para todas. Depende um pouco de sintoma, de sinal. Muitas vezes eu peço para ela incluir um monte de alimentos que ela não está acostumada, e às vezes ele acaba saindo naturalmente pelo rodízio. Então, não Sim, há restrição, porque eu acho que ela também tem um impacto emocional significativo. Então, cuidar para ela incluir nutrientes, cuidar da microbiota, tem muitas coisas que dá para a gente fazer, e se ela rodizia mais a alimentação, ela acaba reduzindo o glúten, mas não como uma restrição necessariamente. certo, perfeito. Senão não sobra nada também. É, ela já está triste com tudo, né? Assim, já É, está sensível. Então, legal. Parabéns, e pessoal. ela percebe, só uma coisa, Fábio, ela percebe o quanto de alimentos ela pode incluir. Isso é muito legal também, de É verdade. a diversidade e variedade que a gente tem. Bom, vamos encerrar então o nosso fórum. Agradecer de novo aí a doutora Gabriela, a doutora Rita, doutor Bruno e a todos que permaneceram